Boa noite, estamos começando mais um Papo Sublime, hoje aqui com a nossa convidada especial, Tânia. Oi, gente. Um prazer ter você aqui com a gente, Tânia. Meu prazer. Nossa, um prazer incrível estar aqui, porque assim foi um convite assim até que eu fiquei assim, gente, mas o que eu vou falar, né? Inesperada. Inesperado, isso mesmo. Mas eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Espero atender as necessidades de vocês, as curiosidades. Vou tentar conversar aqui um pouquinho, passar um pouquinho do meu conhecimento, né? Fica tranquilo, a gente quer saber a sua história, o seu conhecimento, exatamente isso. Você vai ver que é muito tranquilo porque é tudo que você conhece que você vai falar aqui. É meio que uma extensão mesmo do que a gente bateu papo lá fora. Essa extensão. A nossa ideia aqui realmente é conectar mais com as pessoas e trazer um pouquinho até do outro lado, do lado pessoal, para o nosso público, sabe? Porque às vezes a pessoa conhece só pelo profissional, não sabe a história da pessoa ali por trás, quem ela é, como surgiu, como iniciou. Então, esse é o desejo do nosso coração mesmo, trazer a essência da pessoa, quem a pessoa verdadeiramente é, para as outras pessoas que estão de fora, poder conhecer assim um pouquinho a mais, né? Não só o profissional. Eu vou falar um pouquinho antes de ser doula. Pode. Eu acho melhor ainda. Começa melhor a contar ainda. da sua história desde Isso. de Da infância, história quando você de- decidiu, tipo assim, o que que eu vou fazer de formação, o que que eu quero ser na minha vida. Então, eu casei antes de estudar, né? Então, quando eu comecei a estudar, já tinha minha primeira filha. Ela Você era uma casou há quantos bebezinha. anos? Casei com 21. 21. E aí, ela tinha 6 meses quando eu comecei a estudar. E eu sempre tive muita vontade de estudar, né? A gente que é criada num universo, assim, de pessoas carentes, a minha mãe, meu pai falam assim, se você quer ser alguém, você tem que estudar, né? Então, eu sempre tive isso na minha cabeça que eu teria que estudar. Então, assim, eu sempre tive muita vontade, não tive a oportunidade na época que eu poderia, né? Que poderia ser mais fácil. Mas quando eu casei, eu resolvi estudar. Aí eu comecei a fazer enfermagem, porque já era, eu acho que era de mim querer cuidar de alguém, né? Eu acho que brota no seu coração, acho que vem lá do fundo. Eu tinha vontade de ser dentista ou enfermeira, e dentista eu tinha que ir pra Anápolis. Eu falei, vou enfermeira mesmo, né? E comecei a ficar apaixonada pela enfermagem. Antes de fazer faculdade, eu já era técnico, mas eu era uma técnica que nunca exerceu a profissão. Aí eu resolvi ir embora, quis casar. E quando eu tava fazendo faculdade, aconteceu muita coisa comigo, né? Eu me separei, eu tive que caminhar com as minhas pernas. E eu consegui um emprego de secretária de médica. Sua menininha tava com quantos anos? 1 ano e meio, 1 ano e meio. bem bebê. E por eu conseguir esse serviço, eu ficava, tipo, no pátio do hospital que eu fui trabalhar. E eu falei pra esse médico me ajudar a arrumar um serviço lá dentro do hospital. Ele, não, que horas que você vai trabalhar? Eu falei, à noite, ué. Trabalho aqui de dia e noite eu trabalho no hospital. Então tá, vou te ajudar. Só porque esse médico que eu comecei a trabalhar com ele, ele morreu, né? Então, assim, tinha um mês que eu tava trabalhando com ele e ele teve um acidente, foi a óbito, então eu tive que voltar pra Nova Glória de novo, porque eu sou de lá, né? Você tava fazendo faculdade onde? Aqui em Ceres. Aqui em Ceres. Eu sou da segunda turma da FACER. Então, assim, foi quando a faculdade abriu mesmo. Só que quando eu voltei para Nova Glória, era perto do Natal e eles precisavam de suporte para trabalhar lá nesse hospital, que é um hospital público, né? E era perto do Natal. Eu comecei a trabalhar lá no Pio 10, dia 26 de dezembro de 2009. Nunca mais saí, né? Então, assim, vai fazer agora 5 anos que eu saí de lá, mas, assim, foi questão pessoal, questão profissional, porque eu entendi que eu podia empreender, né? Que o enfermeiro foi criado, estudado para obedecer ordens e ficar dentro de um hospital, e eu vi que eu conseguia ir além. E eu quis arriscar. Eu arrisquei, eu acho que eu dei um pulo, né? E eu acredito que deu certo, porque hoje eu consigo chegar a lugares que outras pessoas não conseguem. Eu consigo acolher tantas mães, né? E ser reconhecida por tantos também. Eu acho que o que estava brotando no meu coração deu certo. Deu muito certo, viu? Vou voltar Porque lá você na é conhecida na faculdade. cidade inteira. Quando eu cheguei aqui, eu comentava de você, todo mundo te conhece. Todo mundo, desde o cabeleireiro, aí você vai no fazer exame, todo mundo te conhece. Você vai no supermercado, todo mundo sabe quem que é. Então, assim, literalmente, todo mundo sabe seu nome, Que todo bom, mundo te conhece. E não só aqui, né? Na região toda.
acabou que eu comecei a ser referência, né? E lá na faculdade, quando eu comecei a trabalhar lá no hospital, eu não ficava na obstetrícia. Porque era uma parte do hospital que me dava medo. Não gostava. Ai, não quero ver aquelas mulheres gritando, não gosto. Aí a minha chefe me colocou na obstetrícia. Aí o primeiro plantão, gente, eu fiquei lá no hospital até 9 horas da manhã esperando a minha chefe chegar e falar, pelo amor de Deus, me tira daqui. Eu não consigo. Ela, não, você vai ficar mais esse plantão. Aí eu, não, mas eu não vou dar conta. E nesse primeiro plantão, eu não tive parto, né? Mas eu tive aquele acompanhamento que é tenso, que a gente fica inseguro. E no segundo plantão, da mesma forma, esperei ela chegar até 10 horas da manhã chorando. Ela falou, não, ou você fica na obstetrícia ou você vai embora. Eu não tenho outro lugar pra você. Aí eu tava precisando muito na época, né? De trabalhar, porque eu precisava estudar. Eu falei, não, então eu vou ficar esse mês. E aí, nesse um mês, eu me apaixonei pela obstetrícia. Tava lá na faculdade, minha professora, ela vinha de Goiânia. Ela foi coordenadora da Dona Iris. Ela é enfermeira obstetra. Ela nunca tinha me visto na vida. Eu nem tinha escolhido a obstetrícia. Ela chegou, colocou a mão na cadeira e disse, você vai ser enfermeira obstetra. Eu falei assim, eu? Nunca. Tá doida? Meio com grávida. Você vai. Tanto é que no dia da minha formatura, ela veio na minha formatura e falou assim, o que eu te falei que você ia ser? Olha só. Você acredita? Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por ela. Ela tem uma empresa baseada, assim, muito inspirada na minha. Só que a empresa dela é maior, né? Então, eu até recebi convite de trabalhar nessa empresa dela, porque, assim, acaba que ela foi minha inspiração mesmo. Porque ela que começou esse movimento, assim, pra mim entender. E ela falou assim que se surpreendeu com a minha força de vontade e eu com a dela, de ter acreditado tanto em mim. E eu lembro muito dela nessa parte de ter me apaixonado pela obstetrícia, de ter me encaixado tão bem lá dentro. Quando eu escolhi ser enfermeira obstetra, eu fiquei na maternidade e eu pude ter um pouco de conhecimento de que é ser humano, né? De que é acompanhar uma paciente em trabalho de parto que é tão frágil. E a gente trabalhava com muitas meninas carentes que às vezes iam para um Paris sem ninguém, desamparada, né? Não sabia nem o que ia passar. Isso me comovia demais. Isso mexia demais com a minha cabeça. E eu falei assim, mas eu só ser enfermeira dela não é o suficiente. Eu hoje mesmo recebi a ligação de uma paciente que eu acompanhei no primeiro parto, né? Ele tem 12 anos, porque ela falou assim, eu nunca esqueci o que você fez pra mim. Já aconteceu de eu chegar na casa do paciente e chegar a ter uma outra pessoa, você ser que fez meu parto. Assim, é emocionante, assim, pra mim, como pessoa, como profissional. Acho que eu me reconheço nesse sentido. E lá nesse hospital, existia esse serviço de humanização, que eu nem sabia que existia, né? Que é onde a gente passa a entender o paciente e tentar fazer com que a gente compreenda as necessidades desse paciente. E lá eu conheci a doulagem, né? Veio uma moça de outro estado, que ela era doula, eu achei ela toda mística, que eu adoro, né? Cheia de pedra, cheia de incenso, com um monte de óleo. Eu falei, gente, gostei desse trem. Esse trem funciona. E assim, peguei o telefone dela, peguei o contato dela, falei, gente, quer fazer isso? Aí começou aí, sabe? Que eu achava que a enfermagem era muito vazia. A enfermagem é muito mecânica. Você tem que entregar números, relatórios. Você esquece de entregar paciente, né? O paciente está ali desamparado. E eu sempre me apeguei muito. A minha chefe falava assim, Tânia, eu morro de medo de chegar aqui no plantão, sei que tem até lacinho no soro. Que eu, não, vai ter não. Fica tranquila, mas assim, eu sempre fui de me apegar muito a querer ouvir histórias, né? De entender que aquela história que ela tá vivendo seria uma história única, né? E eu poderia fazer parte dela, poderia fazer que ficasse mais tranquilo. É um momento único, né, na vida Demais. de uma mulher. É um momento muito frágil, igual você falou, e muito único. Ela vai lembrar do tratamento que ela teve pro resto da vida. Isso. E por mais que você tenha quinto, sexto filho, cada parte é de um jeito. Né? Eu tenho mais de 15 anos de profissão já. Isso. Eu nunca vi um parto igual. Eu nunca tive um parto que fosse igual. Nunca. E cada parto é uma emoção diferente, né? Então, assim, você, além de estar ali como profissional, você está como humana. Eu não me tenho um pingo de vergonha de falar que eu choro em parto, eu choro. Eu me emociono junto com a paciente, poder fazer com que ela
fique feliz com a conquista que ela teve, independente de qual que fosse, né? Então, se for um parto normal, ótimo, mas se for um parto cesáreo, ótimo também. Esse neném tem que nascer bem, essa mãe tem que ir embora bem para cuidar desse bebê. Então, assim, eu acho que me motiva. E a amamentação foi uma coisa que aconteceu comigo. Eu tive muita dificuldade na amamentação. Vou falar isso. Eu nunca contei, né? Não. Então, na minha primeira gestação, tudo que você achar que tiver que ter dado errado na amamentação, eu tive. Até de mastite, colocar um dreno no peito, ficar com aquele dreno vazando, pus, e a minha menina não podia mamar. Eu tive tudo isso. E todo mundo chegava e passa isso no peito, faz isso no peito, passa casca de banana, faz isso. Eu vou ficar, gente, mas não tem lógica. Toda mulher tem 2 peitos, ninguém tem de peito. Ficava com isso na cabeça. E aí um dia lá, chorando, uma vizinha chegou e eu falei assim, não tem lógica, alguém tem que estudar peito, gente. Aí eu falei, pode deixar que quando eu fizer a faculdade, eu vvou especializar em aleitamento materno. Foi meio que bateu o carimbo, né? Deus bateu o carimbo comigo. Porque quando eu fui trabalhar como enfermeira mesmo lá da maternidade, eu virei coordenadora da maternidade, né? Então eu exerci um cargo diferente. E lá era o Hospital Amigo da Criança. Então lá tinha que ter a gerência que entendesse o que era amamentação. Então eu comecei a fazer curso desde lá. Então eu já fui para Minas, eu já fui para Santa Catarina, eu já fui para Brasília, eu já fui para um monte de lugar para entender esse universo da amamentação, que cada dia que eu vivo me encanta mais e é mais deslumbrante. Gente, essa parte da E é mais amamentação é desafiadora demais. né? Sofrida. Eu acho que eu acho que Assim, mesmo é uma quando parte tá que- com a pega certinha, ainda é um pouquinho E sofrida. assim, é uma coisa. É um misto, né? Porque é uma mistura de dor com emoção. Você não. Por mais que tá doendo ali, você não quer, pelo menos Você era não a quer sensação parar. que eu tinha, né? Eu sentia naquela dor e tal, e eu não queria de jeito nenhum dar fórmula, eu não queria de jeito nenhum que a Melissa fosse pra mamadeira, eu queria amamentar ela. Aham. E eu sofri até pra parar de amamentar quando ela já tava com 6 meses que eu decidi que seria melhor eu parar, porque um peito já tava secando praticamente. Aham. E só o outro que tava, um tava bem cheio e o outro tava assim, sabe? Aí eu falei, vou parar, não vou continuar amamentando. E até porque já tinha introduzido, né, a alimentação nela. E eu queria voltar pra minha medicação pro TDAH, que tava muito difícil pra eu conseguir trabalhar sem a minha medicação. Falei, gente, eu vou ter que abrir mão da amamentação. Então foi sofrido eu conseguir parar a amamentação e eu sofri muito. Não, e assim, hoje, quando eu vejo assim, minhas amigas que realmente sofrem, eu penso assim, cara, eu não sofri nada. Porque não deu esse mastite no meu peito, nem arrancou pedacinho assim, sabe? Realmente, Ficava vermelho, fica a ficava carne ardendo, viva. ficava na carne, mas não era. Quando eu vejo das minhas amigas assim, eu falo, nossa, gente, eu achava que eu tinha sofrido. Eu não tive Eu não nada sofri. disso. A pega da Lavínia foi super certinha desde o começo. A única coisa que aconteceu foi que assou, porque assa mesmo, né? Agora Então, o trem. Deu aquela assadinha. E aí, quando ela pegava, quando ela abocanhava, eu falo que eu ia no céu e voltava. Mas voltava. E ela era bem rápida, era aquela pega dela. E aí dava aquela dor insuportável e depois voltava e a amamentação era tranquila. Uma coisa que eu não esqueço, assim, que eu escutei 1 milhão de vezes da Tânia. Ela tem que fazer boca de peixinho. E eu não conseguia fazer a Melissa fazer a bendita boca de peixinho, sabe? Ela pegava muito errado. O problema, eu acho que da minha amamentação foi só a pega dela, que ela não fazia a boquinha assim, igual eu vejo a da minha sobrinha, ela faz a boca certinho, assim, aquele biquinho, sabe? Assim. A Melissa A não boca pra fazia, ela fora, fazia a boca né? pra Bem- dentro, assim. Aí às vezes eu ajudava com o dedo. E aí funcionava, mas geralmente A tinha que ajudar. amamentação acaba que a gente pensa que é muito instinto, né? Que nasce, já sabe, vou colocar o neném, vou mamar, e é um aprendizado, né? Cada um carrega uma história diferente. E se você tem alguém que pode te ajudar a caminhar nessa história, é ótimo, ótimo, né? Quando eu comecei a fazer serviço de consultoria de aleitamento, a pergunta que eu mais comecei a fazer é o que lá? Hoje ainda me esbarro na pergunta, mas precisa disso mesmo? Precisa gastar esse dinheiro com essa É. pessoa? Nossa, mas comigo deu tão certo, né? Porque assim, acaba que Isso vem pessoas muito mais dos velhas velhos, esbarram eu nessa também informação. tive essa mesma esses mesmos questionamentos. Jéssica, mas que frescura. Precisa. Tipo,
como se fosse natural, e não é. E eu até, esses dias eu danei com meu irmão, porque minha cunhada tá grávida, e aí a gente tava falando sobre amamentação, eu falando pra ela, falando, olha, não é tão fácil assim, a gente tem que estudar, tem que olhar a pega, não é natural, assim, não é instintivo. Aí meu irmão, estudar? Nossa, o leite tá aí. Aí eu gosto. Não é assim que funciona. Não é instintivo, não é natural. A mulher não sabe sabendo. Do mesmo jeito que você não nasce sabendo ser pai, a mãe não sabe, não nasce sabendo ser mãe. E nem o neném. E nem o neném. Eles Neném não aprendem. Todo mundo tá aprendendo ali. É 3 pessoas aprendendo ao mesmo tempo. A gente pensa, né? Será que o ser humano ele é mais atrasado que o animal, né? Porque o animal vai muito por instinto, né? Mas também tem problema com o animal. Gente, mas A gente não sabe se o animal vejo sente dor, se o animal fica com o peito lá na ferida. Ah, A gente não gente, sabe eu vejo se tá lá minha pra cachorra ver, se o parindo, leão e quando tá é lá. fé, ela já tirou toda a placenta ali do cachorrinho. Quando é fé, o cachorrinho já tá lá no peito dela, mamando certinho. Gente, que coisa mais linda da natureza, né? Mas tem animal Mas que tem muito problema cachorro também. que você tem que correr com ele pro veterinário porque ele não tá conseguindo parir. Tem muito cachorro que não quer amamentar. E Você acha que ele não quer vaca, amamentar que tem por quê? problema, mastite, vaca. Mastite em vaca é muito comum. muito. Muito Não, comum. e acaba que a gente começa a atender muita paciente que é casado com veterinário, e eles começam a contar as histórias relacionadas com vaca, e vira aquela bagunça de história. Eu não, vamos Eu não cuidar sou primeiro uma da sua mulher, depois eu conto a história da vaca. Mas assim, A gente vai acaba fazer que igual barra. faz com o animal. Nossa, mas é igualzinho. Eles falam, nossa, mas é igualzinho. Mas tem diferença, né? A gente precisa desse suporte, sim. Porque não é um aprendizado de todo mundo, né? Principalmente da mãe, né? Porque a mãe tá ali, ela é uma recém-mãe. E é muita informação, é um bebezinho que depende só dela. Aqueles olhares que chegam julgando. Dói na alma, sabe? Porque você vê o neném mamando, você vê que seu neném não tá ganhando peso, mas a outra pessoa chega e te fala. Dói na gente. Eu sei, eu A passei frase- exatamente por A isso. frase que dói mais numa mãe é: esse leite seu não tá fraco, não? Né? Eu acho que é uma frase assim que destrói qualquer pessoa. E isso a gente escuta da mãe da gente. Da mãe da gente. Não é outra pessoa. Não vou falar de outra pessoa, não vou falar da mãe. Não, dá a fórmula pra esse menino que ela dorme, porque esse leite seu não sustenta. Eu escuto isso demais. Pior que realmente, assim, minha mãe não, graças a Deus não. Minha mãe era ao contrário. Quando eu vinha com esses questionamentos, mãe, será que meu leite não tá fraco? Mas eu nunca achei que meu leite era fraco. Mas era pela questão dos comentários alheios mesmo, que vem esses comentários. Será que não tá pouco leite, Jéssica? Será que não tá fraco o seu leite, por isso que ela não tá engordando? Aí eu chegava com isso na minha mãe, para com isso. Não vem com nóia, não. Não existe leite fraco, não existe leite fraco. A menina tá mamando, não tá chorando. É isso aí, não existe isso. Para com isso, pelo amor de Deus. A gente já tem tanta coisa pra enfrentar. Não vem com nóia de você, não. Fica firme. Ela sempre foi assim, minha mãe sempre foi assim. Mas Que bom. esses comentários vêm e é muito ruim. Porque eu passei por isso, mas não por conta da amamentação em si. Porque a minha bebê teve a PLV, né? A gente conseguiu agora fazer os testes novamente e ela tá curada. Mas ela teve, e aí ela não conseguia ganhar peso. Isso. Então a gente foi estudar o porquê que ela não tava ganhando peso. E aí identificou que era a PLV, e não era meu leite. Meu leite fazia... Eu comecei a tirar meu leite, de tantos que eu ficava com neura, eu tirava o leite pra ver ela mamando e pra ver o meu leite. Meu leite dava nata de gordura. Então, tipo, como que meu leite tá fraco? Meu leite tá dando nata aqui, tipo, sabe? Até minha sogra falava, Jéssica, seu leite é tão gorduroso que ele dá uma nata de gordura. Eu falei, bom, então não é o leite. E aí a gente foi pesquisar e foi ver que era PLV. Mas esses comentários quebram a gente, porque a gente já está muito fragilizada. Quando eu ia na pediatra e tinha que pesar a Lavínia, eu já ia com o coração na mão. Aí quando ela falava, tá engordando 8 gramas por dia, tá baixo. Gente, eu saía de lá destruída. Só que ninguém vê isso. Não. E aí chega e acha que tá. Eles acham que estão tentando ajudar. Eles realmente acham que estão ajudando, mas não tá. E eu sofri bastante com esse julgamento. Também quando eu tive a Melissa. Até porque todo mundo tem eu não sei nem se isso é realmente verdade, mas tem aquela crença de que leite com goiabada,
que mais? Canjica, essas coisas. E eu me recusava a comer açúcar. Por quê? Eu já estava passando por uma dificuldade, que era eu estar sozinha com a Melissa. Então era eu e ela, eu sabia que ia ser só nós duas ali. Que se ela desse cólica, era só eu para cuidar dela. Eu já não estava dando conta da pressão de que eu tinha que pensar. Eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar da minha filha, eu preciso ficar bem, eu preciso sarar dessa cesárea, eu preciso estar inteira. E ainda todo mundo ficava assim, você só tá preocupada. E eu preocupada com o que eu ia passar pra ela, porque eu pensava, se eu como açúcar e dá cólica na menina. E essa era a minha preocupação. E todo mundo vinha, você tá preocupada com seu corpo. Você tá preocupada com dieta. E eu não vou mentir, realmente, uma das minhas preocupações era voltar pro meu peso, porque eu engordei 30 quilos. E eu nunca me aceitei gorda. Eu sempre fui uma pessoa muito voltada pra estética, pra treinar. Então, aquilo realmente estava me incomodando. Mas o motivo real ali era a Melissa não ter cólicas. Não, mas ninguém aceitava. Aí o povo vinha, você tem que, seu leite tá fraco, você tem que tomar, não sei o que lá. E meus peitão inchadão, assim, só porque a Melissa que não tava pegando direito. E todo mundo falando que eu tinha que tomar o negócio, que eu tava preocupada era com o meu corpo, com a minha estética, que eu não tava pensando na minha filha. Cara, isso é dolorido, dói de um tanto. Não, você quer fazer uma mãe surtar, a mãe acabou de ganhar o neném, tá ali sozinha. E em vez de você dar um apoio, não, você tá ali condenando a mãe. É isso, a pessoa acha que ela tá ajudando. Ela realmente acha que ela tá ajudando. Ajudando a afundar a pessoa. Um dos conceitos que eu tenho, né, desde quando eu comecei a atender paciente, é sempre olhar a rede de apoio. Quando eu chego na sua casa para te atender, eu não vou olhar para você primeiro, não, Samara. Eu olho para quem tá atrás de você. E quem tá atrás de você influencia muito mais no sucesso da sua amamentação que você mesmo, porque você fica desacreditada. E se você não tiver alguém para falar assim, você consegue, igual a sua mãe fez, né? Você não tem força, porque a gente fica desacreditado, porque tem um bebê chorando 24 horas, tem um bebê que não dorme, tem um monte de gente falando que tá errado, e você começa a acreditar, você fica muito involúvel, porque você nunca viveu aquela situação. Aí chega... Eu, por exemplo, sem ser formada nem nada, vivi 3 situações dessas, vou começar a te dar conselho que eu vivi, você começa, nossa, mas eu tô fazendo tudo errado. Você mesmo começa a se julgar por uma informação que você ouviu, né? E a rede de apoio influencia muito mais do que eles imaginam. Por isso que quando eu começo a trabalhar com o paciente para preparar para o parto, eu começo a trabalhar a partir de 30 semanas. Né? Porque eu preciso preparar esse pai para a chegada desse bebê, eu preciso preparar essa avó, eu preciso fazer com que ela entenda, que ela comece a confiar no que a filha dela está fazendo. E realmente, informações demais nunca vai ser desnecessária, desde que elas venham bem nutridas de informação. Então, o paciente que tem essa carga que, opa, não, é assim mesmo, acontece assim, tá tudo certo, ele vai ter uma estrutura melhor, porque o pai costuma ser o apoio da casa, né? Ele que blinda muito informação. Ai, a minha mãe, mas não, é o pai. É você, sua nenê e o pai. Essa é a ligação que tem que ter. É o cúmplice. Porque se ele começar a te apoiar e acreditar no que você tá fazendo e reconhecer seus esforços, tudo dá certo, né? E a amamentação envolve muito sentimento. Tem paciente que pariu e não consegue pegar o nenê. Tânia, mas por que? Não sei. É alguma coisa travada. Eu preciso entender o que está acontecendo com essa paciente para ela começar a reconhecer que esse bebê é dela. E você vê isso? Você vê que ela está com dificuldade de pegar esse neném? Não. Você fica vendo a mulher que não quer pegar o filho. Entendeu? Então, assim, envolve esse conhecimento, sim, na amamentação. Não é toda mulher que foi feita para amamentar. Não é. E a gente tem que reconhecer isso, sim. Não é só porque minha mãe amamentou, minha avó amamentou, que eu vou ter que amamentar. Não, de forma alguma, você tem que fazer o que vai te deixar mais satisfeita e mais feliz. Por quê? Não adianta eu ir ali, te atender e falar, não, Jéssica, você tem que amamentar porque o leite é o melhor alimento do mundo, e você fazer frustrada. Eu nem quero olhar o menino. Porque tem paciente que faz até assim, que nem quer olhar. E esse neném não fica bem. E nem a mãe, porque a mãe não fica bem. Porque é uma situação desafiadora para ela 2 vezes, porque ela tem que entender que ela tem que fazer isso, ela é obrigada a fazer isso. Quando eu deixo isso bem leve para o paciente, não, você vai fazer só até aqui que você dá conta, tudo bem, que a gente para. Ela se surpreende, pensa, nossa, mas você é consultor de amamentação e tá falando isso para mim todo. Eu falando porque eu tô olhando o seu lado mãe, seu lado mulher, o seu lado que precisa voltar.
A fase de Blue Babies é uma fase assim que mexe muito com a cabeça da gente. Esses primeiros 15 dias mexe muito emocional, o hormônio. Depois que passa esses primeiros 15 dias, a gente entra num decapzinho mesmo. De ficar deprimido, de não entender o que está acontecendo, se realmente eu estou apta a cuidar desse bebê. Porque o medo maior da gente é se a gente não vai conseguir cuidar desse bebê. Era isso que eu mais pensava. Não é? E aí você vê que tá tudo dando certo, você começa a tirar força de onde nem você sabia que existia. Mas você se encontrou. Você precisa se encontrar. Tanto é que quando eu pego uma paciente que chora demais, a mãe fica preocupada, não chora, o marido fica preocupado, não, deixa ela chorar. Porque a mãe chora, porque o neném não chora, né? Quando você vê um neném muito nervoso, a mãe não consegue desabafar. E tem gente que não consegue se abrir, né? E pra mim, me abrir com alguém, eu preciso confiar demais nessa pessoa. A partir do momento que você consegue passar o que você tá passando pra essa pessoa sem ser julgada. Porque não é pra sua mãe que você vai falar, ai, mãe, eu tô com medo disso, disso, e não vai pensar num julgamento, né? Então a gente pensa muito nesse sentido. E você entender que existe essa pessoa que você pode ser sincera, você pode se abrir, ela vai te entender sem julgar, faz diferença demais. Faz. Demais. Na maternidade é muito julgamento. É muito. E é do começo, você descobriu que tá grávida, até o final, né? Até o final. Até Pro pra resto sempre da agora, pro vida. resto da Pra sempre. vida. Até o final, pro resto Você é da julgado vida, por porque tudo que você faz, a outra pessoa faz diferente e ela quer impor a maternidade dela na sua maternidade. E eu, gente, eu já falei muito isso, gente. Eu tô fazendo a minha maternidade errada ou não, dando chupeta ou não, já criticaram que eu dei chupeta, e várias coisas, mas tipo, eu tô lutando as minhas batalhas até onde eu consigo ir. Eu tô vivendo um dia de cada vez. Igual eu e o Pedro, a gente não queria dar chupeta. Não queria. Era um dos nossos requisitos quando tava grávida, né? Não dar chupeta, de jeito nenhum. No segundo dia que ela nasceu, o Pedro, eu vou comprar uma chupeta. Porque ela tinha muita cólica, chorava muito, e a chupeta acabou acalmando, mas a gente não deu com 2 dias, não. Ela não pegou, porque ela não pegou. Se ela tivesse pegado, seria com 2 dias, mas ela só pegou com 1 mês. Aí só depois de 1 mês que ela foi pegar a chupeta, mas eu falo que mãe paga muita língua. Aí vieram falar, ai, você disse que eu ia dar chupeta, e tá aí com a chupeta. Eu falei, gente, que mãe que não pagou uma língua nessa vida, atire a primeira pedra, porque toda mãe paga língua, toda mãe fala que vai fazer uma coisa e acaba fazendo. Isso é normal. E outra, eu nunca vivi isso. Então, antes de viver, você fala várias coisas. Enquanto você tá realmente vivendo, você decide o que você vai fazer, quais batalhas você vai lutar naquele dia, quais você vai deixar pro dia seguinte, e assim vai. Porque é mais fácil você falar do que você não vive, né? Exatamente. A Melissa, a única coisa que ela não quis pegar foi o peito. Porque o resto, chupeta, um bico de mamadeira, tudo ela pegou. Tudo, mas o meu peito ela não pegava direito. E assim, hoje eu fico pensando, foi por conta dos julgamentos que eu comecei a dar a fórmula, porque eu achava, de tanto todo mundo falar, seu leite não tá sustentando ela, seu leite não tá sustentando ela. Eu lembro que eu cheguei a dar na sonda pra ela, né? Por várias vezes colocava na mamadeirinha, né? E colocava a sondinha e pra ela ficar chupando o meu peito. Mas eu tirava e saía muito leite. Saía, só porque todo mundo... Não tá sustentando ela, seu leite não tá sustentando, é por isso que eu acho que ela precisa... E todo mundo falando tanto isso, a minha família falando tanto, e eu achando, realmente, deve ser a culpa que eu não tô tomando, né? A goiabada com leite. Eu tomei agora. Mas eu tomei o chazinho que a Tânia passou, o chazinho. Eu até nomeei ele como chá da Melissa, porque ele vai Melissa e vai... não sei o que, Mariano. Vai não sei o que, Mariano, e a Melissa chama Melissa Mariano, né? Aí eu falo assim, esse chá é o chá da Melissa. Aí eu tomava ele, eu falava, gente, não vai dar. E aí, só porque era tanto todo mundo falando, que eu comecei a dar fórmula pra ela por conta disso, que eu ficava, meu leite não tá sustentando ela. E mesmo dando na mamadeira e tal. Agora, chupeta eu dei com 1 mês, mas contra a minha vontade, eu não queria desde o começo. E aí todo mundo ficava, enfia chupeta nessa menina, não sei o que, ela dá chupeta pra ela. E eu, não é pra dar, quando alguém já tinha colocado. É difícil, gente. A maternidade ela é muito difícil, porque não é só as pessoas darem o pitaco. Muitas vezes a pessoa age, sabe? Você tava falando que não, e a pessoa não respeita sua autoridade de mãe, né? É a maior parte.
Na maior Igual, parte. chazinho Acaba que, e tudo. assim, O chá, minha filha, se eu não salvasse, o chá ia dar. Mas assim, eu nunca achava assim que o chá ia fazer tão mal, né? Não tinha esse pensamento. Mas eu não queria dar porque eu sabia que não tinha necessidade nenhuma. Então eu não queria dar por esse motivo. mas o chá era Mas- dela, não era da neném, não. O chá É, o passava chá era pra era ela. Não, você falou que queria dar chá pra ela. Não, todo Não. mundo fica falando pra dar chá, pra Pra não dar sei chá o pro quê. bebê. É. E aí, outra Eu não coisa, queria dar, umbigo. Mas o que eu passei foi só pra mãe. Por É, favor, não pra passa mim. o chá. Não, quando eu fui na pediatra, a pediatra falou, não, você vai tomar o chá e aí ele vai passar pro leite e aí sim a seu bebê vai ter aqueles nutrientes do chá. E minha mãe, mas qual a diferença de você tomar o chá e de você dar direto pra ela? O resultado vai ser mais rápido nela. Então dá pra ela. Mãe, eu não vou dar, mãe, eu não vou dar. eu Sua não vou mãe é mineira? dar. Minha mãe é mineira. Porque o chá, ele é usado muito aqui em Goiás e em Minas. Minha Cultura avó queria mineira. chá de todo Entendeu? jeito. Quando assistia O um chá, o banho aqui- de picão, o banho de Aqui em camomila. Goiás tem muito mineiro, né? Que casou com goiano e virou É. essa... Vem Não, muito né? Minha mãe mineiro pra quase cá. Muito. deu. Minha mãe quase deu, só que minha mãe só não deu por causa do meu marido. Porque ela não ia. Tipo, contra mim ela ia. Mas contra meu marido ela não quis ir. Então É. não deu por causa disso. Mas se fosse só eu e ela, por exemplo, ela teria dado sem. É igual acontece muito, igual aconteceu da chupeta, né? Acaba que o choro deixa as pessoas desestruturadas. A pessoa fica incomodada com o neném chorando, né? Tá chorando, põe a chupeta, senão dá comida. Porque neném chorou e tá com fome, senão dá chupeta, é a frase. Não, põe essa menina. Não, ela tá com fome. Tipo assim, colocou o neném pra rotar, aí o neném começou. Aí o pai fala, não, tá com fome. Já entrega pra mãe. Ou senão, cadê a chupeta? Então, assim, o choro do bebê se incomoda o pai, a mãe. Então, eles querem um refúgio. E a chupeta realmente vai acalentar, né? A chupeta foi criada pra isso, pra dar um sossego mesmo. Ser uma rede Aqui- de apoio. Aqui a gente chama chupeta de calentar, né? Esqueci o nome que as pessoas falam que usam pro neném ficar calmo mesmo. E é usada pra isso, né? Desde que ela use no momento certo, não tem contraindicação. Mas você tem que saber a hora de usar. Mas aí E a que hora tá. de tirar também, né? Mas aí que tá, no começo a minha luta foi muito, porque eu dei a chupeta, assim, a gente deu contra a nossa vontade, a gente deu porque a gente sentiu necessidade de dar, na noite, que ela acordava muito à noite, então a chupeta ajudou. Mas o que eu sempre falava pra eles, gente, a chupeta é pra dormir. Se ela estiver acordada, não é pra ficar dando chupeta, não é pra dar chupeta, ela vai largar o peito, porque ela confundiu a chupeta com o bico do peito, então acabou tendo essa rejeição. Aí, tipo, ela chorava durante o dia, dava chupeta pra ela. Não é pra dar. Aí eu ia lá e arrancava. A chupeta é pra dormir. Ela tá dormindo? Não tá dormindo, então não é pra dar chupeta. Aí eu ia e arrancava a chupeta dela. E aí, hoje ela já acostumou. Ela joga a chupeta. Ela acorda. Na verdade, quando ela dorme mesmo, assim, apaga, ela já solta a chupeta. Mas, por exemplo, se ela acordar com a chupeta, ela joga fora. Porque ela sabe que a chupeta é pra dormir. E ela só usa pra isso. Então, se ela se irritar durante o dia, ela não nem sabe o que é a escapezinho chupeta. mesmo, a chupeta é usado como um escape, né? Pra acalentar mesmo. Mas eu vejo que muita gente usa Existe assim, muito né, pra bebê tudo. sugador. O bebê que ele não acalma se ele não estiver sugando. É igual a gente que cresceu e Mas a é gente mais precisa difícil de escape. tirar, né? Depende. Se você conseguir diminuir o nível de estresse desse bebê, com ele maior você consegue. Mas E aí tira quando? Então, Minha ideia a é tirar. chupeta é uma coisa que eu não indico, né? Então não é uma coisa que eu vou tirar. Mas pra quem assim, já deu. Eu tirei da Melissa com um ano. Eu falei assim, eu vou tirar com um quanto ano. mais rápido você tirar, melhor. Eu pensei em Quanto tirar mais- antes de um ano. Quando formou a formação arcária dentária, você já pensa, tem que tirar. Entendeu? Porque muda mesmo. Certo? Começou a sair os dentes, começou a formar. Tá na hora de tirar, mamãe. Entendeu? Eu já tá quase na. Ela fica querendo chupar o bico da mamadeira, que a hora que ela pega a mamadeira pra fazer de bico. Melissa, isso não é bico, entrega. Ela Já chupa, ela a Lavínia quer chupa chupar a a mão. mão. Quando não tem o bico, Não, ela pega a Melissa, mãozinha e chupa. A amiga tá não de tá quantos meses? 6 meses, fez hoje. Ah, Tá fazendo hoje, 6 meses. tem 6 meses pra você pensar. Não, mas não tem dente ainda não. Mas vai ter daqui 6 meses. Tô pensando que 6 Tem meses. uma coisa que eu não tô apressando é os dentes. Todo mundo fala assim, já nasceu o dente? Eu falo, gente, eu não tô com pressa nenhuma. Vocês estão com pressa dos dentes? Eu Tá não tô. começando a nascer mais tinha. rápido do que antes, porque a média certa é a partir de 6 meses, né? É o certo.
Só porque hoje os bebês estão se desenvolvendo mais rápido. Eu atendo bebê que com 4 meses já tem dentinho. Acho que a né? Melissa começou a apontar os primeiros com 7. Eu não lembro. Eu sou O aquela certo mãe que eu seria. tinha que ter anotado tudo, sabe? Porque eu pensei que às vezes eu falo com minha mãe, você nasceu com tantos quilos, não sei, começou a engatear com tantos. Eu falei, gente, vou lembrar tudo, né? Aham. Não anotei nada, porque eu achava que essas coisas você lembrava tudo. Eu não lembro nada, nada, nada. Eu não lembro quando foi o primeiro passo. Não, os primeiros passos eu lembro. É a única coisa. Mas eu não lembro quando começou a engatear, não lembro quando começou a nascer os dentinhos. Não lembro de nada. Ai, minha filha, eu sou fanática. Eu Nossa, sou nostálgica. eu tinha que ter Com foto, com anotado essas essas coisas e eu tenho não tudo. anotei. Me arrependo. Eu tenho foto e anotação. Então tem a foto e a anotação. Agora, uma coisa que eu sou condenada é porque me falaram muito que eu tinha que colocar, porque o umbiguinho da Melissa nasceu muito pra fora, não sei se você lembra, era assim, ó. Ah, não, Deus me livre. Falar E da aí moeda. todo mundo falava pra eu colocar moeda. E a médica falou, não adianta, isso é superstição, não tem nada a ver, vai voltar, até 2 anos vai voltar. E agora ela já tá com 1 ano e 9 meses e ainda não voltou. Mas Assim, você lembra que eu te voltou falei muito. que existe a aplicação do laser que resolve, Ficou né? só um pouquinho. Não. A aplicação do laser no umbigo resolve muito. E Eu já- volta. volta. Agora, depois de velho, já pode. Depois de não velho. pode. Então nós Por vamos quê? fazer, tadinho. Assim, É, já te voltou cria, tipo, muito, uma agora tá bem hérniazinha, né? Ela fininha, fica aham. estufado. Existe protocolo que eu uso pra retração de umbigo, sabe? Não, então nós vamos fazer Não, mas essa, eu também né? vou querer, porque a Lavínia também tem. Ela já tá fazendo A gente venda de laser aqui, ó. Venda de compra de laser. Não, mas a Lavínia também tem. Ela tem a hérnia, né? Então, eu já umbilical. fechei hérnia. Eu já fechei a hérnia do meu filho com laser. É? O Miguel Aí tinha quando uma faz hérnia. forcinha, É. sai um pouquinho. Porque ela ainda tá em fase de Mas desenvolvimento melhorou já abdominal, o né? dela. Ainda não Mas você criou acha que a aqueles moeda músculos. funciona? Não. Foi um não tão. Não. Gente, eu fui muito condenada Não, por eu isso. sou contra Tá vendo? Por sua a culpa. moeda. Que a moeda não. Por sua culpa que tá assim. Se tivesse colocado a moeda. Não, Mas, a minha avó gente. colocava azeite. Ela queria botar azeite. Tem o Também. negócio do azeite, não tem o Tem. negócio do azeite? Não, Tem eu pó só de sabia fumo. da moeda. Pó de fumo, isso aí é bem mais antigo, mas tem É também coisa o pó de de vó fumo. também. Código coisa de vó. Minha avó queria que eu colocasse Azeite, a moeda. minha avó falou com Vou a minha explicar prima aqui que pra ela você não botou entender. azeite no umbigo do Theo, tinha que ter postado azeite. Eu vou colocar A todo questão mundo da minha do- família a questão assistir esse do- podcast. Só que assim, não é azeite, esse azeite que a gente compra no mercado, não. É um azeite que eles Eles É de fritam, feito, é um uma azeite óleo. mais caseiro, né? Eles Não é eles azeite. fazem. Porque o azeite industrial, a maioria não é azeite, né? Então, Vamos assim, falar da questão da moeda, porque a moeda é uma questão muito cultural, né? Então eles De entendem que antigamente, comprimir né? aquela hérnia, ela vai ter que retrair. Então faz até um pouco de sentido, sim, claro, né? Era o que eles tinham para acreditar naquela época, porque a gente estudou, a gente evoluiu, né? Então, assim, se eu chegar na casa de uma paciente e ela fala, eu vou colocar a moeda, eu não vou falar para ela que não. De forma alguma, né? A cultura dela. Eu vou falar a hora certa dela usar, porque existe a hora certa. Então você espera o umbigo cair, você espera de 1 mês e meio a 2 e tudo bem. Mas protege a moeda, explica tudo direitinho, porque é uma questão cultural dessa mãe, né? Eu vou lá quebrar isso? Não, eu vou melhorar o conhecimento dela. Vou explicar o que essa moeda vai poder fazer e o que ela não faz. Vou apresentar o serviço do laser e ela escolhe. Mas é isso que você tem que mostrar. Não é só falar, não pode, eu não deixo. E é dessa forma mesmo, porque senão você ofende muitos. Eu acompanho muitas pacientes que têm muitos idosos odiando, né? Idosos ficam ofendidos com uma frase que você falar mal falada. Mas se você souber falar pra eles, eles vão entender mais Exatamente. mesmo. Então pensei assim. E a gente começa a ganhar pessoas é nesse sentido. Pelo menos eu tento fazer assim, né? Tentar ser mais. Não, eu ouço assim o que as pessoas falam e não fico. Não adianta você ficar debatendo, Não. questionando, principalmente pessoas mais velhas. Não. Igual, tipo, a minha avó fala, bota azeite. Nossa, avó, você tem toda a razão. Quando chegar em casa, Não põe eu vou azeite. colocar e vai dar tudo certo. Mas eu não colocava, né? Óbvio. Mas, tipo assim, não adianta você ficar brigando, questionando, Nossa, eu fico tentando explicar pra debatendo. minha avó que não Ah, funciona. não, filha, não faça isso. Eu criei Não. vocês filhos. E se eu para pra fora, eu voltei ele com a moeda. Não, eu não faço isso, não. Com a faixa, né? A É o faixa. negócio das batalhas. Não compro batalha. essa, não. É batalha, amiga. Não, mas não compro essa, não. Eu vou embora. Igual eu já ouvi. Eu já ouvi pra gente colocar sal grosso nos dentinhos pra nascer mais rápido. Nossa!
Já ouvi. Gente. E dá certo. Dá, porque deve corroer a gengiva do menino. Tadinho. Mas Tô enfim, brincando, não vai corroer. eu não. Gente, cada um tá acreditando numa coisa. Pode ser que deu certo com os filhos dessa pessoa, né? Então a gente deixa quieto. Agora, quando é uma pessoa vive rodeado de muitas culturas. mais nova, aí eu explico. Porque aí também já né, muito... A gente tem que evoluir, igual você falou. A gente tem que evoluir, a gente tem que estudar, a gente tem que olhar as notícias verdadeiras e tem que evoluir, gente, pelo amor de Deus. Não vai ficar no passado lá da moeda, do azeite, do fungo, do... Como é? Do fumo. fumo. Sabe aquele fumo que Fumo compra? de cigarro. Cigarro. Não, Eu não sei se você já viu, Jéssica, mas aqui eles vendem o fumo assim por metro. É um negócio que parece uma corda. Gente, se o negócio não faz bem pra gente no interno, vai fazer bem pra um bebê. Não faz sentido. Não vou nem te contar o que eu já achei no umbigo, senão você fica em depressão. Deixa quieto, vou falar só do fumo Você mesmo. acha isso no umbigo? Demais. Demais mesmo. Eu fiquei desesperada Até com o hoje umbigo existe. da Lavínia, porque demorou muito pra cair. Outra história que eles têm de acreditar que funciona muito é dar café para o bebê na hora que o bebê nasce. Pra Não quê? quero que você coloque a fulana pra mamar antes de eu dar o café. Gente, isso eu não Café vou sem falar. açúcar. Café sem açúcar. Minha sogra falou pra dar pra Lavínia. Pra quê? Pra evitar cólicas. Ah, Eu já tive mulher. Café sem açúcar. Tânia, e você dá não? Aí fala, o bebê é seu. A responsabilidade é sua, se o senhor quiser dar, gente, se o tudo bem, eu coraçãozinho não. acelerar. Não, mas Porque é só um papai, pouquinho. né? Eu não dei não, tá? Mas na teoria é só um pouquinho. É só tipo uma olhadinha no bico e dar lá no bebê. tá. Minha avó também tem a Mas mesma só porque coisa. tem gente que dá meia mamadeira, amiga. É? Não, Ué, o que chegou a Nossa. minha pessoa foi que era, tipo, molhar o bico no café. Minha avó fez muito isso. Minha avó fez comigo, com meus irmãos. Então, tipo, nós todos tomamos café. Não estou aconselhando. Não, mas você não tomou o café, né? Se foi só no bico, você só chupou, molha. né? Minha avó molhava a chupeta no café e tá, na boca. Acontece muito. E aí era pra ter feito isso com a Lavínia. A gente não fez e por isso ela deu muita cólica. Foi por isso mesmo. agora não sim. foi, tô brincando, Jax. É questão mas cultural. tem- É coisa de mineiro, sabia? Vem de Mas Minas. esse foi da minha sogra, que é daqui, Goiânia. É uma cultura mineira que vem pra Goiás. Mas eu acho muito engraçado, porque depois ela ficava falando, né? Nossa, ela tá dando cólica porque vocês não deixaram eu dar o café. Mas ela falava brincando, porque ela nunca daria café pra Lavínia sem a gente querer. E eu não queria, o Pedro não queria, que é o filho dela, né? E ela nunca faria isso. É igual minha mãe, ela nunca iria contra a nossa vontade. Nenhuma das duas foi. E tava as duas vó na casa. Então tava eu, Pedro e as duas vó na casa. Nenhuma das duas ultrapassou os limites. Mas ela queria dar o café. E se a gente tivesse deixado, ela daria o cafezinho. Com a permissão, né? Mas é muito pouquinho. Outra tá? curiosidade que às vezes vocês nunca viram falar, e eu, na minha rotina, eu já vi muitos, é comer a placenta depois que... Ai, Deus me livre. Já vi Não, isso vamos daí. entender isso, não. Eles levam pra casa, resseca, tem todo um negócio de Não, passar no forno. essa de ressecar, hoje já existe alguns laboratórios que são placenteiros. Que ele vai no hospital, busca a placenta, Não, gente. ele desidrata, ele faz Jamais cápsula. pagaria. E já tem Não, Goiânia. Deus, não gosto nem de Já falar. tem não, laboratório em meu Deus. Goiânia que faz isso. Já tá mais próximo daqui do que vocês imaginam. Gente, por que o povo não vai Minha atrás cachorra de também come coletar placenta. o negócio lá do cordão? Gente, Deus me Como chama? livre. Coletar o... O sangue mesmo. Pra Não. fazer. Pra deixar armazenado, pra fazer exame, pra É fazer o uma líquido célula do cordão. Por que não vai atrás disso, que é uma coisa que é realmente necessário. necessária, boa? Vai atrás de comer placenta? Existe essa cultura. Existe regiões aqui no Brasil que é cultura deles comer a placenta. Né? E a placenta é um órgão da paciente. Você não pode negar de entregar pra paciente. Ai, não, gente. Entendeu? Não, vamos mudar de assunto. Mas assim, Vamos mudar de assim, saindo desse lado, assim, tem um pouco de sentido, não tem? Assim, tem uma teoria por trás do porquê que elas comem a placenta. Tem, porque a porque- placenta, ela é a casa do bebê, ela é a que alimenta o bebê. Então ela é riquíssima em várias coisas, né? Eu não sei depois que sai, mas
Na teoria, quando ela tá Assim, alimentando o não bebê... existe artigo científico falando realmente se ela tem tantas vitaminas quanto ela tá dentro da barriga, né? Que ela perde muito nutriente, ela perde a Ela função perde, dela. porque no final Ela da gestação ela morre. Isso. Exatamente. Tipo assim, quando o neném tá em ativo ali, sei lá, 7 meses, realmente ela é muito nutrida. Gestação inteira, né? É. Porque é ela que faz o desenvolvimento do Sim, mas neném. no finalzinho ela morre, né? No finalzinho da Quando o neném gestação. nasce, ela morre. Porque é até Quando isso ela que para de eles pulsar. ficam olhando. Eles ficam olhando o líquido da placenta pra ver se essa placenta ainda tá boa, se ela ainda tá viável. Na realidade, O líquido. é isso. O Fica líquido olhando o amniótico que fica dentro da placenta. Mas também fica vendo a vitalidade da placenta. Porque se essa ela vai placenta não calcificando, tiver ela vai mais. morrendo. Ela Se tem ela não- que. Ela Ela vai soltando aqueles. grumos, Então. né? Então, assim, a gente tem que ficar atento porque é a placenta que mantém o seu bebê lá hidratado, vivo, cheio de reflexo. Então, ela é a grande... Vamos falar que é a mentora da gestação, ela que faz tudo acontecer, mas ela tem que estar saudável, né? Então, assim, depois que ela nasce, realmente ela não tem mais função. E existe essa cultura também, né? Mas eu acho que é isso que eles acreditam. Que É. quando ela tá lá dentro, realmente Ela é rica em nutrientes. ela é muito rica. Mas no finalzinho ela já tá desgastada. Né? Não tem função. já não Assim, tem mais função. na minha opinião, é desgaste. Não tem. Tânia, eu tava dando uma olhada aqui nas nossas caixinhas de pergunta, né? Porque acabou que não deu pra fazer todas as perguntas lá fora. Mas muitas coisas a gente já trouxe aqui pra mesa, a gente acabou conversando, vários assuntos do que o pessoal perguntou. Mas ficou uma que é como é ser uma mãe atípica. Você gostaria de falar um pouco pra gente sobre isso, sobre a sua experiência? Então, tem pouco tempo que eu comecei a falar, né? Acho que tem. Não falava tanto porque eu tinha dificuldade mesmo, né? Porque assim, acaba que você Muito fica... difícil. Não, se você não quiser Perdida. falar também, a gente... Não, se não pudesse eu falaria. Fica muito perdido em informação, né? E você descobrir que você virou uma mãe atípica no universo que eu vivo, né? É onde que eu vivo com muitas mães. É desafiador pra mim como mãe também. Eu tenho minhas batalhas, né? Com certeza. E falar desse assunto é um assunto que eu já fugi várias vezes, mas eu já encaro, né? Porque eu entendi que existem outras mães que precisam de ajuda, que precisam entender que a gente pode ter uma vida normal. Vamos falar normal para os nossos filhos, né? Porque para a sociedade ainda é desafiador. A gente se esbarra em muitas situações assim que deixa a gente constrangido, né? Algumas situações que deixam a gente chateado, na escola, na igreja, Ele hoje tá com em quantos julgamentos. Hoje ele tá com 7 anos. 7, né? Miguel, ele é autista, nível 2, não verbal. Agora ele já tá começando a falar, né? Graças a Deus ele tá se desenvolvendo cada vez mais, né? Mas eu tive muita dificuldade no início de entender o que é que meu filho que tinha, como que eu ia cuidar dele, como E que eu como ia você amparar. descobriu, assim, teve alguma coisa assim que... Sem sentir de mãe. Foi? Foi. Tava com quanto tempo ele? Eu tava com menos de 2 anos. Bem pequenininho. E não sei, sabe? Sabe aquela coisa assim de você olhar e te incomodava? Eu vi Então, você uma coisa falando incomodar. no vídeo, né, que você achou que ele era surdo. Achei. Porque Mas assim, porque você chamava ele e ele não respondia, não te olhava? não, até 2 aninhos, o Miguel desenvolveu normal, como uma criança normal, certo? De você chamar e ele olhar, de bater palminha, de fazer som. Só porque com 2 anos ele parou. Ele não desenvolveu mais, né? E eu já comecei a achar estranho esse não desenvolver, retrair, tipo, não fazia mais. E ele começou a tampar muito o ouvidinho, tampava muito o ouvido. Eu pensei que ele tava com dor de ouvido. E aí o meu outro filho, ele também demorou a falar, né? Então eu pensei, deve que vai puxar o Davi, né? Davi demorou a conversar e quando o Davi conversou tudo de uma vez. Então tá tudo certo. Mas aí ele não falava, sabe? Não olhava. E aí eu fui ficando com isso na cabeça. E todo mundo que eu falava que o Miguel tinha alguma coisa, falava que eu era doida. Miguel não tem nada. Até na época que eu tinha uma pediatra, até ela mesma falou, não, Miguel não tem nada. Desinvoca. Lembro como se fosse eu já falando isso. Miguel não tem nada, desinvoca. Eu falei assim, não sei. Sabe aquele... Tinha alguma coisa.
Mas você acha que, tipo, as pessoas não queriam te preocupar também, te dar mais essa carga, talvez? Não sei, sabe? Eu não sei se era isso, mas eu acho que era medo de. Eu não sei se eu tava com medo de estar certa e precisava de ouvir da sua boca se eu tava certa. Não, porque eu falo assim, porque a gente tem medo também de falar, né? Tipo assim, ver alguma coisa e falar. Ah, Eu tenho esse receio, porque eu não sei o que aquela mãe tá passando. é, E aí, se ela vem, às vezes, com querendo conversar alguma coisa, acho, tipo assim, vem falar, eu acho que meu filho tem isso, e eu olhar e falar, gente, mas não quero dar mais incentivo pra essa mãe, é, dela ficar com essa neura, talvez, né? Eu sei que não era, mas eu tô falando assim, eu acho que as pessoas, você acha que as pessoas não queriam isso? não Te sei. dar mais essa preocupação? Eu acho que quando Ou eu comecei a incentivar mais, né? desconfiar do Miguel, era muito novo esse universo, né? Há 7 anos atrás, essa palavra de autismo começou a vir à tona, né? E meu marido mesmo falou: Ah, você descobriu que existe autismo, agora você quer estar dentro da moda. Miguel tem que ter autismo? Não, não tem nada, ele não tem nada. Ouvi do meu marido, né? Eu não é. Eu acho que ele tem alguma coisa. Não, o Miguel não tem nada. Eu já ouvi dele, ouvi da mãe, ouvi da sogra, ouvi da cunhada, ouvi de todo mundo, né? E eu ouvi, mas eu não parei de pensar. Teve um dia que eu peguei uma mamadeira, né? O Miguel já mamava nessa época. E eu peguei a mamadeira e falei, subi a mamadeira assim, bem aqui. Como se fosse hoje, eu lembro. É, pega, Miguel. Pede pra mamãe, me dá. Me dá. E ele subiu em mim igual um gato sobe numa árvore. É uma agilidade de uma criança que não é 2 anos. Não sobe numa mãe assim. É uma agilidade. E eu comecei a estudar muito, né? Aí eu respirei, peguei o Miguel, coloquei no chão de novo. Falei assim, pede pra mamãe dar. Ele subiu igual um gato sobe numa árvore, escalando. Ele subiu no meu braço. Que eu peguei o Miguel, eu já desabei. Porque nesse dia eu tive certeza que ele era autista. Foi nesse dia que eu peguei o Miguel e saí correndo com ele. Porque peguei o Miguel e abaixei ele no chão, fiquei chorando. Miguel é surdo, só pode. Miguel é autista. Aí o meu menininho do meio chegou e falou assim: Mamãe, o que foi? Ele é muito apegado em mim. Aí eu falei assim: Ai, mãe, o Davi e o Miguel não falam. Aí o Davi sentou lá no chão e falou: Mãe, ele vai falar. Aí ficou eu, o Miguel e o Davi chorando. Aí meu marido chegou. Falou assim, o que foi? O que tá acontecendo aqui? Porque eu ouvi o Ney chorando lá dentro. Aí eu falei assim, Cleber, o Miguel tem alguma coisa? O Miguel tem certeza que ele é autista. Aí ele foi e falou assim, o Miguel não tem nada. Levanta daí e ele não tem nada. Aí eu peguei o Miguel. Levantei com o Miguel no colo, com a roupa que eu tava. Eu falei pra ele, olha, deixa eu te falar uma coisa. Se você não tá preparado a cuidar do seu filho, eu tô. E aonde eu entrar, ele entra. E eu te prometo que o Miguel vai ser mais respeitado que eu. E eu peguei o Miguel. Aí eu vim pra séries. Aí foi lá no consultório do Dr. Jonathan. Ele tava atendendo, sabe? E eu entrei com tudo. De chinelo, de pijama, com o Miguel no colo. No choro, assim, chorando mais que o Miguel. O Miguel veio de Nova Glória aqui chorando. Eu falei assim, doutor, pus o Miguel na mesa dele, assim, o paciente aqui, eu pus o Miguel na mesa, falei assim, faz um exame nesse menino aqui pra mim, fala pra mim que ele é surdo, mas me fala o que ele tem, que eu quero tratar ele, porque se eu souber o que ele tem, eu trato esse menino. Eu só preciso descobrir o que ele tem. Aí ele falou assim, Tânia, o que tá acontecendo? Porque eu sempre fui muito centrada, né? Falo baixo e entrei de uma vez a secretária querendo me segurar, aquela bagunça. Aí ele falou assim, tá, eu vou te atender. Aí o paciente falou assim, não, pode atender. Até saiu. E aí ele fez o exame no Miguel e falou assim, não, Tânia, ele não é surdo. Aí ele, acho que ele percebeu que eu tava nervosa demais, falou assim, põe o Miguel na escola. Miguel é o menino da pandemia. Porque ele nasceu em 2019, 2020 a gente ficou, né, afastado de todo mundo. Pra ver se ele começa a falar. Pra ele interagir com outras crianças, eu falei assim, é verdade, não tinha pensado nisso, né? Acalmei. Aí ele falou assim, não, meu menino também demorou a falar. Mas depois ele começou a falar, fica tranquilo. Ele não é surdo não, ele só tá com dificuldade. Eu falei, tá bom. Aí saí do consultório dele, aí eu sou amiga da Alana, fui lá na Alana. Falei, Alana,
como é que você descobriu? Eu chorando com o Miguel, isso foi a maratona. O que você descobriu do Lucas, né? Que ela também é a mãe antiga. E ela, não, amiga, você tá doida, você tá calma, você tá nervosa, mas assim, eu sei que ele vem, me fala, como você desconfiou? Aí ela me acalmou, tentou me acalmar, e eu falei assim, me dá o telefone do neuro. Eu fiquei 6 meses esperando a consulta com esse neuro, né, pro Miguel. Mas graças a Deus foi certeiro, né, a gente foi nele, ele não laudou o Miguel na primeira consulta. Eu lembro que a primeira consulta é assim, traumatizante, porque você vai sabendo o que você vai ouvir, mas você não quer ouvir. Aham. E você senta lá pensando assim, eu tenho que ouvir, eu tenho que ser forte, eu tenho que lutar, né? E como que eu vou começar a lutar? Porque eu não sabia que era esse universo de criança atípica, né? Eu sabia que eu assistia de vez em quando, né? Via de algum paciente, mas nunca pensei comigo, não. Comigo não, porque é hipocrisia quem falar pra você assim, ah, eu sonhei com filho assim, é mentira. É mentira. Aí eu sentei lá na mesa com esse médico e falei, doutor, é o seguinte, eu não quero que o senhor minta pra mim. O que for que o Miguel tiver, você vai falar pra mim. Não, mas eu não vou mentir. Aí ele falou, não, a gente vai avaliar o Miguel, a gente vai fazer algumas terapias, não sei o quê. E eu falei, tá bom. Doutor, eu só quero saber que se eu morrer, o Miguel vai sobreviver? Ele vai, depende. Se ele tiver mais velho, vai. Eu falei, não, então vai. Eu falei assim, doutor, eu só quero saber se o Miguel vai dar conta de fritar um ovo e comer. Ele falou assim, não, ele vai comprar o ovo, fritar o ovo, pôr no pão. Eu falei, então tá bom. O que eu precisava saber. Eu saí de lá assim, sabe? Pensando por onde que eu começo. Foi aonde que eu comecei a ler, estudar e procurar recursos para o Miguel. Eu acho que eu não quis me esconder no que eu não estava vendo. Eu quis ir atrás. Tive dificuldade na minha família de aceitação, porque as pessoas não queriam que eu falasse para outras pessoas que o Miguel era atípico, né? Que o Miguel era autista, porque vai ter rejeição com o Miguel, e eu enfrentei todo mundo. Né? Então, assim, eu não me arrependo, graças a Deus, de ter vivido isso, de passar por isso. Hoje eu sou muito grata a Deus pela oportunidade de ser mãe do Miguel, porque o Miguel me ensina tanto, que o Miguel, ele me ensinou a ser uma mãe melhor, né? Porque eu era uma mãe muito no automático, que tinha resolvido cuidar de todas as mães e esqueci de ser mãe, gente. Eu não era mãe dos meus filhos eram criados por outras pessoas. E foi um tapa na cara. Eu entendi que eu tive que ser mãe do Miguel. Então, hoje a gente vive uma rotina 1010, né? Eu acho, assim, que eu nunca quis trazer a público a falar tanto da história do Miguel para não usar a história do Miguel para me autopromover, né? Só porque a professora dele de ecoterapia me convenceu um dia, falou assim, tem mãe que tá perdida igual você, e você vai ser um esteio para ela, pensa nisso. Essa é a luz, né, pro caminho Isso é dela. verdade. E me chamou para Tem falar um muita pouco mãe. lá, né, lá na palestra. E realmente, depois desse dia, eu tive uma visão diferente, né? Eu vi que tem outras mães que passam por situações até mais complicadas que a minha, porque o desencorajamento da família é absurdo, sabe? De um pai, uma avó, uma tia não aceitar, não ter apoio. Tem muito pai que vai embora quando descobre que a criança não é tida verdade. como normal, né? O suporte fica todo pra mãe, a mãe fica fragilizada, porque assim, é um desafio a cada dia, né? É uma história nova a cada dia. Eu lembro que o Miguel não sabia pular. Nossa, mas pular é pular. Eu lembro a primeira vez que o Miguel pulou, todo mundo pulou assim, sabe? De falar, nossa, ele conseguiu pular. Então, assim, as experiências dele que ele traz pra gente, a gente faz reconhecer que cada passo vira um passo tão grande. E hoje, eu tava rindo dele que ele pegou a lata de sorvete e falou assim, o que é isso? Ele, sorvete. Então, ele já tem a noção de que tá fazendo, né? Então, assim, graças a Deus eu tenho uma rede de apoio muito boa, que me ajuda muito com o Miguel. Mas a maior parte do tratamento do Miguel é gerenciado por mim, né? Então, assim, essas idas e vindas minhas cansativas em séries, eu nem... Quem me conhece sabe que eu nem sou de reclamar de vir ou de voltar lá. Eu não me canso. E eu levo ela onde precisar. Isso aí eu já deixei bem claro para um monte de gente que se precisar levar ele para outro lugar, eu vou levar enquanto eu não conseguir falar, nossa, o Miguel agora vive plenamente sem mim, eu não sossego, né? Ah, mas como você fala isso? Eu falo, porque
ninguém tá preparado para cuidar do filho do outro, ainda mais que precisa de mais necessidade, né? E você fica muito pensativa nisso. Se acontecer, quando você pensa que se acontecer alguma coisa comigo, tem ele. Que precisa de mais do que os outros, né? Porque os outros sabem se virar sozinhos. E tem esse, parece que te dá mais gás, te dá mais força. Eu acho que é daí que eu tiro força. Pra viver nessa correria, pra ser melhor, pra tentar ser uma mãe melhor, pra atender melhor as minhas pacientes, pra ser um profissional, assim, que atenda o ser humano como humano mesmo, certo? Ah, mas um bebê atípico mamou, Miguel mamou até 1 ano e 1 mês. Olha. Mamou, Miguel olhava no olho, Miguel na hora que tava mamando, pegava no meu rosto, nunca desviou o olhar. Ah, mas como que é? Como assim? É, um bebê que come, um bebê que toma banho, né? Então, assim, é observar. Você tem dúvida? Uma coisa que eu falo para todo mundo que chega perto de mim, mãe, não erra. Você tem dúvida, você tem seguro contra alguma informação, vai atrás, porque mãe não erra. Chegou um bebezinho na emergência, a mãe falou que me deu fé 3 horas de tarde do outro dia, você pode acreditar que ela não erra. Não erra mesmo. Então, assim, com o Miguel foi isso. Foi um sexto sentido forte que eu tive, assim, de ficar sempre incomodada com o jeito dele, sabe? E eu acreditar, porque senão eu podia estar fingindo que eu não estava vendo até hoje. Igual tem muitos, né? Tem muitas famílias que não aceitam. Eles não querem ver, né? Quer deixar quieto pra... Enquanto a gente não sabe, o coração não sente, né? É. Eles ficam nessa. E tem muita mãe que não aceita. Não é só os familiares, sabe? Aquela A própria mãe que... não quer escutar, né? Não quer aceitar. Não quer que viver aquilo. É, porque não realmente... sabe, Como que é essa questão sabe dos o que níveis? São fazer. quantos níveis? 3. 4? 3? 3 níveis. Hoje são classificados só em 3, né? Porque a gente entendeu que que o 1 é um menino que não precisa de suporte, ele vai sobressair, ele vai conversar, ele vai ter as restrições dele, mas vai ser pouca. O nível 2 já é uma criança assim, que requer mais suporte de uma pessoa para estar auxiliando, para Esse estar nível conduzindo. não tem adulto que descobre depois, né? Depois de adulto Que que tem. Porque é tão sutil que eles não sentem, né? Quando você começa a fazer um acompanhamento de uma criança que é autista, meio que a sua família passa pelo processo de avaliação. E aí, aonde que tem tantos adultos se descobrindo autista, TDAH, né? Eu Então, tenho uma amiga que o marido dela é médico, ele é anestesista, ele é autista e foi descobrir depois já Não, eu converso com ele, eu não vejo nele, tipo, traços Mas de deve ser autismo. o número 1. Deve ser você não vê traço nele. Pelo menos eu não vejo, né? Mas aí tudo que a gente ia fazer, eu tava fazendo o projeto do quartinho da enteada dela e da filhinha dela, que ia nascer. Aí ela, amiga, o Alexandre tá perguntando isso, é porque ele é autista, ele precisa das coisas assim, assim. explicadinho. Aí eu, entendi. Tudo era, assim, é diferente o nível de exigência, sabe? Criterioso. É, muito inteligente também. Talvez Muito. muito inteligente. Muito. É fora do normal a inteligência dele, assim. É um QI você, muito elevado. nossa, mas ele já pegou isso, sabe? De se surpreender com a evolução tão rápida, muito inteligente. Pegar seu celular aqui, ele mexe seu celular com coisa que eu nunca vi. E ele não fala, né? Na televisão. Então, assim, ele sobressai sobre muita situação. Demais. Mas é isso mesmo, bem explicadinho. Mas Quando eu fui na... Mas como que é? Quando eu fui na terceira consulta do Miguel, com o neuro, que a gente teve certeza do laudo, né? Pra falar com o Miguel é uma criança autista, porque ele não dá o laudo de primeiro. E aí você passa por uma avaliação com uma psicóloga lá, né? Que a psicóloga faz tipo um ramo familiar. Vai pegar até do seu tataravô, quem fazia isso, quem fazia aquilo. E no dia eu falei, não, eu sou assim, né? E tudo que ela perguntava era eu. Eu falei, não, doutora, para com essa entrevista, que eu descobri que eu sou autista, o Miguel mais certo lá de casa. E aí ela falou, Tânia, é sério? Eu falei assim, eu também tô preocupada, me deu esse medicamento. E ela riu. Vamos brincar não, mas não, vamos brincar não, vamos parar de brincadeira. Mas assim, faz uma varredura mais familiar, porque o autismo em si são traços genéticos, né? Mas como que é essa avaliação de nível? Como... É um exame neurológico ou não? É psicóloga?
Eu não neurológico. sabia que era Não é traço. exame, não é exame, não. Não, ele faz. Eu vou falar como que foi com o Miguel, porque às vezes existe diferente, né? Aham. Mas o Miguel foi assim, a partir de evolução em terapias. Entendi. Então, assim, ele falou: eu quero tantas horas de terapia X e eu preciso alcançar esses objetivos aqui. Aí o Miguel fazia, né? Aí eles fazem tipo um resumo de avaliação do Miguel e manda para o neuro. Aí ele acompanha essa avaliação. Conforme o Miguel vai subindo na avaliação, ele vai ganhando pontos ou diminuindo. Então, assim, quando ele começou, ele era nível 1. Porque a gente achava que o nível de suporte dele era leve. Porque ele sempre se sobressaiu muito bem. Só porque depois, com o passar do tempo, a gente entendeu que ele era o 2, né? Porque o verbal dele começou a sair com 6 anos. Ele fez 7 anos agora, esse mês. Então, assim, as deficiências vão caindo com pontos. Então, eles classificam nesse sentido. Eu acredito que seja assim. Então, é nas terapias que você vai ter uma base, é no acompanhamento, é na evolução da Então criança. esse exame pode mudar, então. Pode. também. Tem como Tânia, reverter também. Tem como abaixar, certo? o que eu queria saber, assim, qual a sua opinião, né, em relação a isso? Que antigamente a gente quase não ouvia falar, né, dessa questão de autismo, né? Você acha que isso tá mais frequente hoje em dia por conta do que o mundo tá virando mesmo em relação, né, à tela, a tudo isso, e outros estímulos, né, que acaba tendo, ou que antigamente não era diagnosticado as pessoas? Porque às vezes eu me pego tentando lembrar assim, eu queria ver. Gente, eu não conheço uma mãe que seja autista. Eu não conheço, assim, lembro de cabeça. Eu vejo mais, são homens autistas, eu conheço uma menininha. Eu acho conheço que mais antigamente os autistas eram classificados com outros nomes, né? É. Porque assim, você sempre tinha uma pessoa que era diferente da cidade, né? Pra não falar assim, porque o fulano estudou demais, ficou doido, né? Porque era classificado como essas pessoas não tinha classificação de autismo porque eles acreditavam que não tinha melhora. Então era classificado como pessoas com problemas neurológicos mesmo, assim, classificado como doido mesmo, né? Ou senão falava, aquele fulano é quarta-feira, aquele fulano é doido. Então, assim, as pessoas tinham essa classificação. Hoje as pessoas entendem que com tratamento tem evolução. Então, vamos supor que se o Miguel tivesse nascido na outra década, ele era uma criança que eles iam usar camisa de força, não ia ter tanta evolução. Porque quando você começa a ler, você pensa assim, como que fazia isso com o ser humano? Porque eles não estavam contra, né? Tipo assim, eles iam contra o que o autista não gosta, né? Que às vezes tem autista, cada um é um, né? Mas tem autista que não gosta de contato físico, Não. aí eles iam lá e... Quase todos não gostam. Quase todos. De olhar no olho, sabe? Eles têm dificuldade de... Eu vi também questão de estudos que estava tendo, estudos, nada comprovado ainda, que a taxa de autismo aumentou por questão de vacina. Eu já vi isso também. Antigamente não tinha tantas vacinas e hoje tem muitas vacinas. Inclusive, isso foi um medo meu. No começo, se a gente vê esses artigos grávida, aí eu falei, gente, mas por que grávida tem que tomar tanta vacina? Mas Aí eu assim, comecei a questionar, por conta desse estudo. Tem também, um assim, estudo falando do Tilenol também. Esse eu não vi, eu vi das vacinas. E até tive medo da quantidade de vacina que os neném tomam. E assim, não por questão disso, mas assim, realmente eles estão estudando isso por questão de que antigamente não tinha tanta vacina. E é porque eles vê a modificação, né? Aumentou o autismo, aumentou as vacinas, eles vão ver se tem relevância ou não. É isso que eles estão estudando. Isso, mas assim, Mas às até vezes o hoje autismo não aumentou, não tem, só é mais diagnosticado. Nada não comprovado. tem nada comprovado, sabe? Mas A também não é vacina. comprovado que o autismo aumentou agora. Não, É porque não tinha muitos falam diagnóstico. que antes não tinha Não diagnóstico. tinha. Então também não é um fato que o autismo só aumentou agora. Não é. Mas, por exemplo, o TDAH eu vejo que hoje brotou. E eu até vi já algumas reportagens falando que o TDAH aumentou 400%. Então, Mas assim, hoje eu acho que será é que fraude, né? Eu não será acho que é que é porque falta aumentou. de diagnóstico? Eu acho.
Será? Você acha? Porque antes eu acho, você não gente, acho que não, ficava. porque eu acho que antigamente as crianças eram criadas totalmente diferente de hoje. Hoje uma criança pega na tela e fica ali, ó, o tempo inteiro na tela. E isso estimula a descarga energética Eu das acho que não pessoas, trabalha mais o a cérebro descarga como antes. dopaminérgica. Também acho. Eu acho que... Hoje em dia você não grava o número de telefone, você não grava o endereço. É. Você não... Pra quê? Se você tem o Waze, se você Aham. tem o WhatsApp, se você Ficou tem a muito sua fácil. agenda do Celular. telefone. Então você não grava mais nada, você não trabalha o cérebro. E aí por isso pode gerar um Também acho. TDAH. Eu também acho que é um incentivo, sim, mas eu não acho que seja só isso, sabe? Eu também acho que é igual você. Acho que essa facilidade deixou a gente muito preguiçoso. Mas eu acho que a preguiçoso. alimentação... Aí a tudo isso- raciocínio ficou preguiçoso numa parte, acelerado no outro, pra você descarregar. É. Né? Eu acho- acho que Alimentação, hoje eles falam realmente muito da aumentou. Acho que alimentação. não é só questão de não ser diagnosticado. Eu acho que realmente teve um aumento por conta da tecnologia, por conta dos vídeos rápidos que são entregues hoje em dia, a Influencia facilidade, a alimentação muito tóxica, tudo é industrializado. Antigamente as pessoas tinham uma alimentação mais natural. Hoje essa alimentação é para adoecer mesmo as pessoas. É uma indústria, tudo é uma indústria. Hospital, fábrica, supermercado, é tudo interligado, gente. Então, quanto mais a indústria vende, mais pessoas adoecem, mais o supermercado vende, mais... Então, assim, é vantagem, o sistema quer isso, quer as pessoas adoecendo mesmo para tudo funcionar, né? Então, eu acho que realmente teve um avanço muito grande nos últimos anos. Não nas últimas décadas, mas Esses nos últimos anos 7 principalmente. Eu vivo nele, né? 7 anos. Esses últimos 7 anos, o aumento foi muito grande. E Acho que na desde quando o pandemia? celular Não. virou... Nasceu em A 2019. pandemia tem 5, né? Ele nasceu em 2019, a pandemia foi em 2020, né? tem 6 anos. Tem 6 anos. Eu acho que desde quando começou esses celulares Porque você com falou, essas nasceu na telas, pandemia. esses... Gente, tem 7 anos já a pandemia? Não, Parece que não porque eu tem falei 7 assim, ele é um anos. menino da pandemia. Mas Porque, mesmo assim, assim, 6 anos, parece que a pandemia foi ano passado. Porque foi assim, a partir de um aninho que eles começam a andar, desenvolver tão mais, né? Então, fala que é um menino da pandemia. Mas ele nasceu em 2019. A pandemia foi 2020, né? Então, 2021 fechou tudo, a gente se isolou, né? Eu fiquei na linha de frente, né? De um hospital. Eu tive Covid. Eu fui uma das pacientes que ficou gravíssima. Eu fiquei 18 dias na UTI. Com o bebê novinho? Meu bebê tava novo, mas tava em casa. Nenhum dos meus filhos pegou. Nossa Senhora. E eu pensava assim, o Miguel teve Covid, né? Porque o Covid foi uma história assim que deixou a gente muito intrigado, né? Foi. O Miguel teve Covid e tá com sequela do Covid. Primeira coisa que eu pensei, né? É a primeira Por coisa ele que ter parado pensaria de ter mesmo. Porque o desenvolvido. Covid ainda é, né, uma incógnita. E quem tinha teve. muito bebê que parou de crescer, que teve muito óbito, né? E eu pensei, o Miguel teve Covid. Então, isso é uma sequela do Covid. Então, eu quis aliar muita doença pra mim entender o que tá acontecendo com o Miguel, sabe? Então, assim, pensei demais o que o Miguel tinha, o que não tinha. Chegar nesse nome de autista demorou. Não foi meu primeiro pensamento. Sua primeira opção, não. Não foi. Eu pensei que ele era surdo, né? Lembra? Sim. Pensei que ele estava com sequela do Covid. Então eu pensei que a doença tinha atingido a parte neurológica dele. Você sabia que tinha alguma coisa. Você Sabia. sentia que tinha alguma coisa. Sabia. Não sei porquê, mas sabia. Coração de mãe, né? Coração de mãe coração nunca de se mãe. engana. Eu falo, mãe é o trem mais diferenciado que existe. Eu lembro direitinho o dia, assim, quando a gente descobriu que tava grávida, eu já tinha decidido que eu ia separar. E meu pai foi em Goiânia comigo pra gente pegar algumas coisas minhas, porque assim, eu vim pra séries decidida já que eu ia separar, mas eu vim pra conversar com meu pai, eu vim com a mala. E aí cheguei aqui, eu vindo pra série já descobri mais algumas coisas, porque eu tava orando e tava em jejum e Deus foi me mostrando, sabe? Deus foi mostrando mesmo. E aí eu já tava aqui há alguns dias, eu falei pro meu pai, a gente precisa ir em Goiânia pra pegar mais roupa minha, mais coisas minhas lá no apartamento. Eu não vou sozinha, eu preciso que o senhor vá comigo. E eu lembro direitinho, meu pai sentado, assim, com meu ex de frente pra ele, falou assim, deixa eu te falar, agora a conversa mudou, porque a Samla tá grávida. E deixa eu te falar uma coisa, a Samla não tem capacidade de criar uma filha sozinha. E eu não falo capacidade em questão financeira, porque a Samla sabe fazer dinheiro.
o negócio da Samla, a Samla nunca vai conseguir acordar com o neném chorando, porque a Samla não consegue acordar com o despertador. E eu vivo esse problema dentro de casa todos os dias. O meu celular despertar e às vezes eu não acordar. Às vezes a balada, a Melissa chega e eu falo assim, Jéssica, pelo amor de Deus, por que você não me acordou? Eu tô atrasada pra tal coisa. E a Melissa respira diferente, eu acordo. E o despertador eu coloco às vezes no banheiro, coloco mais alto, e às vezes eu coloco 3, 4 seguidos e eu não escuto tocando. E eu sempre tive essa dificuldade de pequena, assim, a minha irmã ficar brava, sabe? E chamar a atenção e falar, eu não sou babá da ação pra ter que ficar acordando ela, se não for lá e sacudir ela, ela não acorda com o celular despertando. Às vezes, em Goiânia, sabe, a gente tava brigada e meu celular despertava, ela não ia lá me acordar pra gente ir pra faculdade, eu perdi a aula, ela e assim, e eu lembro direitinho, isso ficou tão marcado pra mim, do meu pai falando pra ele, essa mãe não tem capacidade, ela não consegue acordar com o celular despertando, essa menina vai chorar, vai engasgar, a menina vai acontecer alguma coisa. Então você precisa criar postura agora é o momento, porque a Sandra precisa de você pra criar essa menina. E aí eu me vejo desabrochando cada dia mais na maternidade, sabe? E é isso, uma respirada diferente, eu acordo com a Melissa. E é isso, só uma coisa explica, né? Maternidade. Maternidade. Né? Não existe, assim, a maior Na Bíblia bênção. está escrito que a maternidade salva a mãe, né? Salva a mulher. Eu acho que ela vem justamente pra isso, pra nos maravilhoso. salvar. E depois que a gente entende o significado real, porque existe muita mãe aí e existe mãe, gente. Sim, Né? Não é só porque verdade. eu parei que eu vou encarnar isso, não, porque Não, existe tem que outra ver que mãe. realmente quem é mãe, quem é genitora, né? É. Igual quem é pai, quem é genitor, É né? isso mesmo. E Tem mãe que não nasceu pra ser mãe, né? Tem. Quer. É. não é culpa dela, Sim. né? Não é porque ela é má, porque ela... Tem toda uma história por trás também, né? Tem, Às vezes até de criação mesmo. Isso. ou até da gravidez. Da infância, Entendeu? Que talvez. influencia? Até da gravidez da mãe dela. Entendeu? Influencia demais no que você quer ser real. Será que eu quero ser mãe? Sabe? E não é dela, é psicológico. Né? E essa questão da gente sobressair na maternidade é isso, a gente lutar com as nossas falhas todos os dias, tentar ser melhor cada dia mais, né? Viver num universo achando que está culpada de tudo e a gente sobressair, porque é sobressair, minha filha. Porque é batalha em cima de batalha e julgamento em cima de julgamento e nunca acaba, Não. gente, nunca acaba. Nunca acaba. Até quando o filho sai de casa, tá com a esposa, tem gente falando. Gente, é pro como resto é que da você vida, deixou agora é pro seu resto da filho vida. fazer isso, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Deixa eu falar mesmo. Então, assim, você virou mãe, filho, pai, é pro resto da vida, não tem jeito. Não tem jeito. É julgamento, é questionamento, é isso. Mas é maravilhoso ao mesmo tempo. Eu É. falo que... Ai, gente, nossa, todas as noites mal dormidas. A Lavínia, eu falo que ela acorda à noite, assim, chorando, aí você tava cansado, você custa abrir o olho pra olhar pra criança, e quando você olha pra criança, ela abre um sorriso, aí você fala, como é que eu vou ficar brava com você, menina? Mas tudo vale a pena, né? É. Cada sorrisinho, cada... Cada fase a gente descobre uma parte diferente da maternidade. Eu acho que é isso que deixa a gente encantada. Eu, por exemplo, né? Vai eu dando tenho- força. Eu tenho 3 fases na minha casa. Eu tenho uma moça de 18 anos, tenho Davi de 12 e tenho o Miguel. Né? Então, assim, uma escadinha. Então, eu tenho uma mocinha, tenho um pré-adolescente e tenho o meu Miguel. Então, assim, eu Nossa, me a esbarro fase em fases. difícil é adolescente. Gente, Eu acho que adolescente é mais difícil que criança. Eu Eu também sempre acho. falo. Tô achando. Eu falo isso pra todo mundo. Eu falo, gente, eu não tenho medo da infância. Eu não tenho. Eu sei que dá birra, eu sei que chora, eu sei que esperneia, eu sei que puxa cabelo, eu sei. Mas eu não tenho medo disso. Que é uma coisa que você consegue controlar, entre aspas, né? Mas assim, eu fui uma adolescente muito chata, muito Nossa, se a rebelde. Melissa me puxar, eu tô... Nossa, eu fui aquela adolescente que falava, Eu você é trabalho. muito chata pra minha mãe. Então, tipo assim, nunca falta respeito, mas é aquela coisa de não deixar você sair, não deixar você ir pra casa da coleguinha. E eu falava, nossa, por que você não deixa? Você é a única mãe que não deixa, você é muito chata. Então, assim, eu fui adolescente assim, eu tenho muito medo da adolescência, porque eu não sei se eu vou ter paciência. Não, eu fui terrível, eu fui birrenta. Você é muito Eu chata. gritava. Meu pai ia sair pra encontrar as namoradas dele, assim, quando ele e minha mãe separou, e ele deixava a gente na minha avó pra ir namorar. Menina, eu gritava, porque eu dava birra de espernar.
que hoje eu olho pra Melissa dando birra e falo assim, que feiura. Eu falo assim, meu Deus, eu fiz isso, eu já tava quase uma adulta, eu tinha 13, 14 anos, eu fazia isso, que horror. E eu fui terrível, fui rebelde. Nossa, eu tenho medo dessa parte. Não, foi muito difícil. Não, eu fui tranquila, eu acho. Não, eu fui uma Não adolescente. existe Tomara que eu não isso, pague. Tânia. porque Não eu- existe um porque eu- adolescente porque eu fiz. tranquilo, calmo, sossegado. Alguma coisa tem. Ou fica dentro do quarto demais, alguma coisa fez. Eu era meio antissocial, sempre fui. Pois é. Pra me chegar aqui, tá conversando, falando O meu todo irmão- mundo, demorou, foi uma etapa. Mas o meu irmão, ele foi um adolescente assim, que Foi. é calmo, tranquilo, mas também não socializava. Eu. Churrasco lá em casa, o menino fica no quarto, você nem sabe que o menino tá lá. Eu. Fica no computador jogando, você nem. Aí é outro tipo de adolescente. É. Mas ele também, tipo, não vai num cinema, não vai no. A gente briga com ele e fala, menino, você tem que sair desse quarto, vai pra um cinema, vai encontrar seus amigos, uma festa, vai jogar bola na rua. Hoje em dia é assim, né? Antes era vem pra dentro, agora é vai pra fora, gente. Aham. Vai jogar uma bola. E é desse jeito mesmo. E é muito engraçado porque foi um negócio muito rápido, né? É. Porque meu irmão tem 7 anos de diferença de mim. Eu brinquei muito na rua, de querer ir pra casa da coleguinha, de querer sair. Meu irmão não quer, meu irmão não sabe o que é isso. E as crianças de hoje em dia também não, né? Não gosto. Eles não gostam. Mas São é isso, antissociais né? mesmo. Eu acho que se a gente continuar, a gente vai ficar a noite inteira. Porque maternidade, gente, é um assunto que não tem fim. Não tem fim. Não. A gente queria te agradecer, principalmente assim, por ter se abrido aqui, Aberto né, com a tanto, gente. É, foi muito Se emocionante. emocionar. Tirou lágrimas da gente aqui, foi um momento muito gostoso. E foi isso, eu acho que a gente conseguiu, né, atingir o propósito, que era realmente Então, foi conhecer muito além. você mais a fundo, né, saber um pouco mais da sua história. E te agradecer mesmo por ter aceito o nosso convite, por estar aqui junto conosco, né. Isso. Você gostou de participar? Gostei demais. Obrigado. Assim, eu fiquei surpresa com o convite mesmo no dia. Eu falei, gente, mas eu, né? Mas assim, depois eu entendi qual que era o intuito de vocês. Acredito que vocês entregam um público diferente e levar informação é sempre importante, né? E tem muita gente que não conhece meu serviço, não conhece o que eu faço, qual que é os benefícios que eu trago na família. E tem muita gente que me conhece, mas não conhece a Tânia Pessoa, que vocês puderam conhecer um pouquinho, né? Sim, Não vou falar muito das nossas também. Mas Foi ótimo, muito bom. eu só tenho a agradecer vocês duas. Pra mim foi uma honra. Fiquei feliz demais pelo convite. A gente que Principalmente agradece. pela noite agradável. Ai, que Muito bom. bom, muito gostoso. A gente queria agradecer também todo mundo do YouTube que tá acompanhando a gente. Sigam a gente no canal, se inscrevam no canal, curte esse vídeo, compartilha, manda pro seu amigo. E é isso, né? Vamos agradecer também nossos patrocinadores, Vamos agradecer né? nossos patrocinadores. As roupas da Fê, que são maravilhosas, sempre acompanhando a gente. O Estúdio On, que faz nosso cabelo, maquiagem. Então a gente tem sempre que agradecer eles, que são perfeitos. Isso, gente. Muito obrigada. Até o próximo.